Irmãos, vamos abrir a palavra nessa noite em Tiago, Epístola de Tiago. Nós vamos ler aqui alguns trechos essa noite, mas antes de nós lermos a Epístola de Tiago, eu quero lembrar aos irmãos a respeito dessa epístola. Tiago é o autor, como nós vemos aqui. Tiago não o apóstolo, mas Tiago o irmão de Jesus Cristo. Tiago foi um dos grandes homens da igreja, pastor da igreja em Jerusalém. E Tiago ele era um homem de muita influência na igreja. Ele foi um daqueles que presidiu também o primeiro concílio, que foi o concílio de Jerusalém, e era um homem de muita oração. Tiago era um homem de muita oração. E Tiago ele tem uma preocupação com a vida prática do cristianismo. Por isso, os temas que nós encontramos aqui nesta epístola são temas práticos. Tiago, ele, no seu capítulo de número 1, ele nos ensina a como nos portarmos em meio à provação. Muitos crentes vacilam em meio à provação. Então, Tiago nos ensina no capítulo 1 a como vencermos a provação. Tiago também ele vai nos exortar a não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sermos praticantes. Não adianta nada ouvirmos apenas as Escrituras. Nós temos que ouvir e praticar aquilo que aprendemos da palavra de Deus. Tiago também, no capítulo de número 2, vai nos exortar a não fazermos acepção de pessoas. Não devemos fazer acepção de pessoas, ou seja, não devemos julgar as pessoas pelo primeiro contato. Não devemos julgar as pessoas simplesmente pela aparência. E nós sabemos que é um mal da humanidade fazer isso, julgar simplesmente pela aparência. Então, Tiago nos diz no capítulo 2 que não devemos fazer acepção de pessoas. E no capítulo 2 mesmo, a partir do versículo 18, Tiago ele nos orienta a respeito da fé viva e da fé morta. E Tiago nos diz que uma fé sem obras é morta. Então ele nos exorta a termos uma fé cheia de obras. Obras de misericórdia e também obras de obediência ao nosso Deus. Então esta carta de Tiago ela está repleta de temas práticos para a nossa vida. E hoje, Tiago ele vai nos orientar a respeito do uso da língua. É um tema que é pouco pregado, e Tiago, então, ele estará nos orientando essa noite a respeito de como devemos usar a nossa língua, uma vez que temos a fé em Cristo Jesus. Então, quero convidar você a lermos alguns textos aqui de Tiago mesmo, juntos. Vamos ler alguns textos juntos, mas a nossa mensagem ela vai ser baseada aqui no capítulo de número 3. Mas nós vamos ler antes o capítulo de número 1, Tiago, capítulo 1, versículo 26. Tiago, capítulo 1, versículo 26, onde ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então aqui ele nos exorta de que algumas pessoas elas pensam que são religiosas, mas elas não refreiam a língua, elas falam mal de outras pessoas, ou então murmuram. Essas pessoas têm uma falsa religião, elas enganam o próprio coração. Veja o capítulo de número 4. Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Tiago, capítulo 4, os versículos 11 e 12. Ele diz: irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer.
Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, aqui ele traz uma exortação. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Capítulo 5, versículo 9. Tiago, capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Então, aqui no capítulo 5, ele diz que nós não devemos reclamar, viver reclamando dos irmãos, né? Não vos queixeis uns dos outros. Agora vamos para o capítulo de número 3, onde nós vamos basear aqui a nossa mensagem. Falaremos sobre a língua, órgão poderoso. Tiago, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos curvar nossas cabeças em oração mais uma vez. Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, pedimos, Senhor, a Tua graça nessa hora. Pai, nós precisamos da instrução que vem da Tua palavra e rogamos por essa instrução, mas rogamos também por uma transformação dos nossos corações, porque a boca fala do que está cheio o coração, e nós pedimos ao Senhor que transforme os nossos corações, porque o homem bom tira do bom tesouro do coração coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. E nós sabemos, ó Pai, que por nós mesmos o tesouro que há no nosso coração é mau. Então nós rogamos ao Senhor que transforme os nossos corações, que nos encha com Teu Espírito, para que possamos ter palavras que glorificam o Teu nome em nossos lábios. Nós oramos. Rogamos ao Senhor que haja aqui em nosso meio nessa noite. Rogamos ao Senhor que nos ilumine, que nos encha com Teu Espírito. Repreenda, Senhor, toda ação do inimigo e que haja clareza para que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual o Senhor a determinou nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós já vimos, lendo aqui os vários textos bíblicos, que há uma grande preocupação de Tiago com o bom uso da língua. E vimos também como é difícil usarmos corretamente a nossa língua, ou usarmos a nossa língua para
para a glória de Deus. De uma maneira impressionante, Tiago começa o capítulo de número 3, falando sobre o fato de que os cristãos, em sua maioria, não devem ter o desejo de ser mestres, porque os pregadores ou os mestres, aqueles que ensinam, eles sofrerão maior juízo. Veja ali mais uma vez o capítulo 3, versículo 1, onde ele diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 12, como nós lemos no começo do culto, que os homens eles serão julgados pelas suas palavras, no dia do juízo. Pelas palavras seremos justificados e pelas palavras seremos condenados. Então, aqueles que se arrogam de serem mestres, esses devem tomar muito cuidado, porque há uma grande responsabilidade sobre aqueles que ensinam, sobre aqueles que ministram a palavra de Deus. Porque todos aqueles que falam em nome de Deus, todos aqueles que ensinam a palavra de Deus, Tiago diz aqui que estes receberão um juízo maior. Isso nos faz saber que os homens eles não serão julgados todos da mesma maneira. Não serão julgados todos com a mesma medida, com o mesmo critério. Aqueles que receberam muito serão julgados segundo o critério do muito. E aqueles que ensinam, aqueles que se colocam à frente para ensinar, estes receberão maior juízo. Aqueles que ensinam fielmente as Escrituras receberão um galardão, mas aqueles que ensinam as Escrituras não fielmente terão o seu ensino, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, provado pelo fogo. E alguns vão receber a salvação, ainda que não galardão, mas alguns, nós sabemos, receberão condenação. Então, Tiago diz que dentro da igreja deve haver este cuidado, não haver muitos mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo pela grande responsabilidade que há em ensinar a palavra de Deus. Tiago ele começa o capítulo 3 falando dessa maneira, porque a proclamação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus se faz ou se dá através do uso da língua. Nós usamos a palavra para ministrar a palavra de Deus. Por isso, essa grande responsabilidade do bom uso da língua. Agora ele vai nos dizer, a partir do versículo 2, que quem domina a língua, domina o corpo inteiro. Veja ali Tiago capítulo 3, o versículo de número 2, ele vai nos trazer aqui essa fala sobre o domínio. Veja o versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Quando ele fala aqui de tropeço em muitas coisas, ele está falando de pecados. Nós pecamos em muitas coisas, pecamos de muitas formas, pecamos de muitas maneiras. Mas veja o que ele diz no versículo 2, se alguém não tropeça no falar, se alguém não peca no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, aquela pessoa que controla a própria língua, ela também controla o corpo inteiro. Por isso, meus irmãos, a santificação, como nós vemos lá em Isaías, capítulo de número 6, a santificação ela começa pela língua. A santificação começa pela língua. Porque se nós dominamos a nossa língua, se nós santificamos a nossa língua, nós santificaremos também o nosso corpo inteiro. É o que diz aqui a palavra de Deus. Mas veja ali o versículo de número 7 e o versículo de número 8, onde ele diz, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno
mortífero. No versículo 2 ele diz que se alguém não tropeça no falar, ou seja, se alguém domina a sua língua, é uma pessoa perfeita, capaz de refrear todo o corpo. Mas no versículo de número 7, ele diz que o homem, durante a história da humanidade, vem dominando toda espécie de seres. O homem doma as feras, os leões, os ursos, os grandes animais, animais marinhos. O homem doma as aves, os répteis. O ser humano é capaz de dominar ou de domar toda a espécie de ser. Mas a língua, veja o versículo 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. A língua, nenhum dos homens é capaz de controlar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Nós vemos aqui nesse ponto que quem domina a língua domina o corpo inteiro, que a santificação ela começa pela língua, porém vemos também que nenhum dos homens é capaz de domar, nenhum dos homens é capaz de controlar a sua própria língua. E se a gente não consegue controlar a nossa, quem dirá dos outros? Mas o fato, meus irmãos, é que se nós queremos começar a controlar a nossa língua, nós precisamos de algo chamado domínio próprio, que o apóstolo Paulo diz que é um fruto do Espírito em Gálatas. Aqueles que receberam o Espírito Santo também receberam domínio próprio. E submetidos ao Espírito de Deus, é possível ao homem começar a controlar a sua própria língua. Somente assim, somente através de uma submissão ao Espírito Santo, somente através de uma grande sujeição ao Espírito Santo, é que o homem pode começar a controlar a sua própria língua. E como nós vimos aqui, obedecer aos mandamentos de não falarmos mal um dos outros, de não nos queixarmos uns dos outros, e vivermos uma vida que agrada a Deus através daquilo que sai da nossa boca. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui é que os pregadores, eles sofrerão maior juízo. A segunda coisa que nós vimos aqui é que quem domina a língua também pode dominar o corpo todo. Isso só é possível, esse domínio só é possível ao começo dele, através da ação do Espírito Santo e de uma sujeição da nossa parte ao Espírito Santo. A terceira coisa que Tiago nos faz saber aqui é que a vida do homem, a vida da mulher, é dirigida pela língua. A nossa vida é dirigida pela nossa língua. Veja o que ele diz aqui do versículo 3 até o versículo 5. Talvez você não tenha ainda parado para pensar dessa maneira, mas veja o que ele diz do versículo 3 até o versículo 5. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Repare no verbo dirigir. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja, meus irmãos, a língua, ela é um órgão pequeno, porém poderoso. Através dela, dirigimos a nossa vida. Ele nos dá aqui o exemplo dos cavalos, colocando freio na boca dos cavalos. Eles nos obedecem.
e através desse freio nós dirigimos o corpo inteiro dos cavalos. Ou seja, os cavalos eles são dirigidos por meio da língua. Mas ele também nos dá um exemplo aqui dos navios. Os navios eles são tão grandes, e grandes ventos batem nos navios, né, conduzem os navios. Porém, os navios eles são dirigidos por um pequeníssimo leme. Por um pequeníssimo leme. Conforme o timoneiro, né, o impulso do timoneiro, como diz aqui, age, assim é conduzido, assim é dirigido também, são dirigidos também os navios. E veja o que o Tiago diz no versículo 5, ele diz, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Se gaba de grandes coisas. A língua, ela é um pequeno órgão, mas por ela nós dirigimos a nossa vida. Por ela nós dirigimos a nossa vida. Nossa vida é dirigida pelo que falamos. A boca fala do que está cheio o coração. Através da língua, nós dirigimos a nossa casa, os nossos filhos, o nosso casamento, o nosso trabalho, através daquilo que sai da nossa boca. Aquilo que sai da nossa boca tem um peso muito grande. E aí, então, vem a pergunta que devemos fazer para reflexão pessoal. Como temos dirigido a nossa vida? Como temos dirigido a nossa língua? Porque por meio da língua se revela, ou fica claro, como a nossa vida tem sido conduzida, como a nossa vida tem sido dirigida. A língua é um pequeno órgão, porém, Tiago diz aqui, um órgão poderoso. Através dele, dirigimos a nossa vida. Mas há um outro ponto. Pela língua, o homem destrói, se destrói, e até mesmo vai para o inferno. Eu vou repetir. Pela língua o homem destrói, se destrói e até mesmo vai para o inferno. Veja ali a partir do versículo 5. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 5. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Veja, meus irmãos, o que Tiago está nos dizendo aqui. Ele diz que, veja ali o versículo 5 mais uma vez, vede como uma fagulha põe em brasas grande selva. Como começa um incêndio em uma selva? Um grande incêndio, ele começa com uma pequena fagulha. Uma pequena fagulha. De uma pequena fagulha surge um grande incêndio. Nós temos visto pela televisão, temos acompanhado pela internet também, o incêndio na Austrália. Parece inacreditável. O fogo é incontrolável. E a fumaça já chegou no nosso país. Um estrago inimaginável. E vendo algumas reportagens, os bombeiros eles têm dito que o fogo ele não surge do nada. Alguém começou esse fogo. Alguém começa o fogo. E o fogo ele começa com uma pequena fagulha. Uma pequena fagulha que põe em brasas uma grande selva. Tiago está dizendo aqui que
Como uma fagulha põe em brasas tão grande selva, assim também é a nossa língua. Assim também é a nossa língua. Tiago está dizendo que uma palavra, uma só palavra, porém mal falada, impensada, pode destruir vidas, famílias, amizades, pode destruir a vida dos outros e também a nossa própria vida. Uma palavra impensada, uma palavra mal falada. Às vezes nós achamos que é uma coisa pequena, sem importância o que estamos dizendo. Às vezes achamos que é apenas uma fagulhinha, apenas uma fofoquinha, apenas um comentáriozinho, sem importância. Mal sabemos nós que aquele comentáriozinho vai destruir uma vida, uma família, talvez até um ministério. O fogo começa com uma fagulha. Uma pequena palavra pode destruir um casamento, uma família, uma igreja. A língua, ela é também como veneno mortífero. Veja ali o versículo de número 6, mais uma vez, onde ele diz: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ele vai dizer ali no versículo 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ele compara a língua também ao veneno mortífero. E nós sabemos que o veneno mortífero não precisa muito, basta um pouquinho dele para causar a morte, basta um pouco para matar, basta um comentário para manchar a vida. Tiago aqui, ele usou palavras muito fortes para descrever o poder maligno da língua. Ele compara a língua ao fogo, diz que a língua é mundo de iniquidade, diz que a língua contamina o corpo inteiro e põe em chamas, e é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, por meio da língua, o homem destrói, se destrói e até mesmo vai para o inferno. Meus irmãos, algumas coisas que nós falamos não tem mais conserto. Algumas coisas que nós falamos, talvez uma palavra que falamos do nosso irmão, não tem mais conserto. A gente às vezes tenta se retratar, mas sempre vai ficar aquela palavra no ar. Uma palavra que sai da nossa boca é como o tempo, não volta mais. Por isso, devemos cuidar daquilo que sai da nossa boca. E devemos saber que aquilo que sai da nossa boca é algo que veio do nosso coração. Nós tiramos do tesouro do nosso coração. E assim nós conhecemos também a nós mesmos e as pessoas que convivem conosco. Porque o homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro do coração, tira coisas más. Então aquelas pessoas, sempre fofoqueiras, sempre mexeriqueiras, que sempre se queixam dos irmãos, elas estão mostrando aquilo que há dentro dos seus corações. Estão tirando aquelas palavras dentro do tesouro que há ali em seus corações. Por fim, Tiago nos diz aqui que o testemunho cristão exige o domínio da língua. Eu não posso ser um bom cristão se eu não controlo a minha língua. E ele está pedindo aqui a Deus, ele está ensinando aqui à igreja
o dever da igreja refrear a língua. O salmista, no Salmo 141, pediu ao Senhor: Senhor, põe guarda na minha boca. Põe guarda na minha boca. Porque o salmista sabia que sem a ajuda de Deus, ele pecaria com a língua. Nós somos incapazes, o texto aqui já disse no versículo de número 8, nós somos incapazes de domar a nossa língua. Podemos domar feras, podemos domar animais ferozes, até mesmo animais marinhos, podemos domar. Mas não podemos domar a nossa língua sem a ajuda de Deus, sem a intervenção do Espírito Santo, sem o domínio próprio que provém dele. E não podemos ser verdadeiros cristãos se formos incoerentes no uso da língua. Veja o que Tiago diz a partir do versículo de número 9. Ele diz: com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Com ela também amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Jesus ensina exatamente isso também lá em Mateus capítulo de número 12. O que Tiago vem dizendo aqui é que nós não podemos, com a nossa língua, ao mesmo tempo, bendizermos a Deus e amaldiçoarmos as pessoas. Trazendo isso, aplicando isso ao nosso culto, nós não podemos vir ao culto e adorar a Deus e sairmos daqui praguejando os outros, amaldiçoando os nossos vizinhos ou os nossos semelhantes, feitos à imagem de Deus. Tiago diz: não é conveniente que seja assim. Não é conveniente que da mesma boca proceda a bênção e proceda também maldições. O que há dentro de nós? O que há dentro dos nossos corações? Porque não pode da mesma fonte jorrar aquilo que é doce e jorrar aquilo que é amargo. Quem somos nós? Porque não pode uma árvore, a mesma árvore, produzir fruto bom num dia e no outro dia produzir fruto ruim. Ele diz: não pode a figueira produzir azeitona e não pode a videira produzir figos. Quem somos nós? Que tipo de árvore somos? Isso, meus irmãos, deve nos levar a uma reflexão profunda. Porque qual é a intenção de Tiago? A intenção de Tiago é que da nossa boca proceda bênçãos. Nós devemos bendizer ao Senhor e nós devemos abençoar os homens feitos à semelhança de Deus. Nós devemos ser o tipo de fonte que jorra o que é doce. Porque de nós deve fluir, na verdade, o Espírito Santo. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós devemos ser uma fonte que jorra da palavra de Deus. Nós devemos ser a árvore boa, que produz frutos para a glória de Deus. Amém, queridos? Por isso a santificação começa pelos nossos lábios. Não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente palavras para a edificação. Da nossa boca, Deus está nos chamando hoje. Talvez alguém aqui
Eu não estou julgando ninguém, mas talvez alguém aqui não tenha ainda a língua santificada. O profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, você pode ler depois, Deus apareceu para ele, e quando ele teve uma visão da glória de Deus, ele disse: Senhor, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus então, através de um anjo, santificou a boca de Isaías, tocou os seus lábios com uma brasa viva. Meus irmãos, nós precisamos ser tocados também por uma brasa viva, que santifique os nossos lábios, para que da nossa boca saiam palavras que glorificam a Deus. Então, para concluir, aquilo que Tiago está nos ensinando nessa noite, na verdade, é um eco das palavras de Jesus. Tiago ensina exatamente aquilo que Jesus havia ensinado. Precisamos dominar a nossa língua. Se somos cristãos, se nascemos de novo, se o Espírito Santo habita em nós, então devemos dominar a nossa língua. E dominar a língua é aprender a usá-la para a glória de Deus. Devemos usar a nossa língua segundo a orientação do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Aquilo que falamos, não dá para voltar atrás. Então, meus irmãos, que Deus nos perdoe daquilo que já falamos. E que daqui em diante, possamos escolher bem as palavras. Porque as palavras, elas têm grande peso. E quando alguém vier nos falar de outrem, ou quando nós mesmos formos falar de alguém, nós devemos pensar em 3 coisas. Sócrates, ele usava 3 peneiras. Aquilo que estamos dizendo é verdade. Se é verdade, a pessoa envolvida sabe. E se a pessoa envolvida sabe, ainda temos que passar uma 3ª peneira. Isso vai ajudar? Se não é verdade, se a pessoa envolvida não sabe, se não vai ajudar em nada, então melhor não dizermos nada. Que saia da nossa boca somente aquilo que edifica, somente aquilo que glorifica a Deus. Curve a sua cabeça por um momento, esteja em oração, ore por si mesmo, peça ao Senhor que coloque guarda na sua boca, como eu tenho pedido ao Senhor que coloque guarda em minha boca também. Se o salmista pediu isto, todos nós também devemos pedir. Se o salmista reconheceu que não tinha forças, que não havia nele o domínio dos lábios, mas ele pediu a Deus ajuda, então devemos nós também pedir ao Senhor ajuda. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor perdão por todos os nossos pecados da língua. Como é difícil, Pai, dominar a língua, perdoa-nos, ó Deus. Pedimos ao Senhor perdão por todas as vezes que murmuramos, por todas as vezes que julgamos o próximo e falamos dele. Perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes que falamos uns dos outros, que nos queixamos uns dos outros. Pedimos ao Senhor perdão. Deus amado, a língua coça para falar dos outros. A língua coça, ela é mal incontido, é fogo, ela contamina o corpo inteiro.
ela põe em chamas, e ela mesma é posta em chamas pelo inferno, como nós vimos aqui, mas pedimos a tua misericórdia, ó Deus. Pedimos, põe guarda, Senhor, a nossa boca, vigia a porta dos nossos lábios. E pedimos, Pai, transforma os nossos corações, porque quando falamos mal dos outros, estamos revelando aquilo que há em nossos corações. Deus amado, transforma os nossos corações, para que haja em nós uma fonte boa, que venhamos ser nós uma árvore boa, que produz fruto bom, porque a boca fala do que está cheio o coração. Abençoe o teu povo, ó Pai, com a santificação dos lábios, e que o teu povo seja usado para com os lábios, para com a língua, levar a tua palavra, transmitir graça e glorificar o teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.